vez que nós vimos que existe uma legislação de produção orgânica no Brasil e que ela deve ser seguida para alguém ser considerado um produtor orgânico, nós vamos estudar um pouquinho agora o que é o produtor orgânico e as regras que ele precisa seguir dentro dos seus sistemas de produção. Um primeiro elemento é que todo produtor orgânico que se propõe a certificar sua produção deve solicitar cadastro pelos sistemas de acreditação da conformidade orgânica. E uma vez que ele faz essa solicitação, e tem a sua certificação aprovada, tanto pelos sistemas de organização de controle social quanto por certificadoras participativas ou por auditoria, ele passa a compor um cadastro nacional de produtores. Esse cadastro nacional de produtores ele fica disponibilizado no site do Ministério da Agricultura e, em 1º de março de 2021, ele contava com 24.608 produtores. Quando nós queremos consultar essa informação, nós temos acesso público e ela está disponível no site do Ministério da Agricultura, como vocês podem observar aqui, em que nós temos tanto informações sobre o que são alimentos orgânicos, quanto o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, em que é possível baixar uma planilha de Excel, que eu já vou mostrar para vocês, além das fichas agroecológicas e outros elementos relacionados aqui à produção orgânica. Quando nós vamos para a planilha de 1º de março de 2021, nós temos aqui uma planilha com mais de 24 mil produtores. Como eu vou mostrar para vocês, essa planilha ela permite nós identificarmos qual é a entidade certificadora, qual o estado, qual o município e qual a situação, se o agricultor está ativo ou não, bem como o CPF do produtor, o nome do produtor, os tipos de produtos que ele obtém na sua produção e um e-mail de contato. Quando nós observamos essas informações, nós podemos adotar os filtros para poder identificar informações. Então, só para mostrar para vocês aqui, vou mostrar, por exemplo, um filtro de São Miguel do Oeste. Quando nós procuramos por São Miguel do Oeste, deixa nós organizarmos aqui. Como vocês podem observar, nós temos alguns produtores que são cadastrados pela Associação Ecovida de Certificação Participativa. Nós vamos ter aqui a situação desses produtores, o nome desses produtores, que tipo de produtos eles estão obtendo em sistema de produção orgânica e um contato desse produtor. E isso permite nós identificar quem são os produtores dos diferentes locais do país. Se alguém se afirmar que é um produtor orgânico, nós temos condições de verificar essa informação olhando o site do Ministério da Agricultura. Da mesma forma, nós podemos verificar o total de produtores que nós temos no país, que passa de 24 mil, como a gente já comentou, e nós temos também a possibilidade de verificar qual o número de produtores, por exemplo, por certificadora, se eu fizer a seleção e a escolha do tipo de certificadora. E isso nos dá uma noção do número de produtores onde eles estão. Uma vez que o produtor se afirma que ele é um produtor orgânico, ele precisa estar constando nesse cadastro do produtor orgânico nacional. E essa ficha está sempre disponível para baixar atualizada mensalmente, ou menos essa é a proposta, que ela esteja atualizada mensalmente. Se o nome do produtor não está ali, existe algum problema no seu sistema de certificação e, portanto, ele não está certificado. Da mesma forma, então, ali nós vamos poder verificar que existe as diferentes certificadoras que realizam o processo e quando nós trabalhamos com exportação, como nós já comentamos nas aulas anteriores, às vezes nós precisamos lançar mãos de certificadoras reconhecidas internacionalmente. Bom, um produtor que quer ser produtor orgânico, ele precisa cumprir uma série de requisitos de documentação e registros. Entre eles está o plano de manejo de autorização atualizado do produtor orgânico, os registros de documentos referentes às entradas dos insumos às suas propriedades, ou seja, além de ele se declarar um produtor orgânico, ele precisa cumprir todas as regras, fazer um plano de manejo, que eu já vou mostrar para vocês na sequência o que é esse plano de manejo, quais são os principais elementos. Esse plano de manejo é o que ele pretende fazer e, além disso, ele precisa manter um documento com atualizações sobre os insumos que ele compra, quais as sementes, de onde vem, o diário das práticas que ele realizou na propriedade, o registro do que ele obteve de produção e a quem ele vendeu essa produção. Então, nós temos aquilo que nós chamamos do caderno de plano de manejo orgânico, que nós já vamos detalhar. Ele vai identificar o que é o sistema de plantio, conservação, tratos culturais, manejo da água, envolvimento da família, respeito à cultura do campo, a conservação dos recursos produtivos e o gerenciamento da produção. Como vocês podem observar, esse plano de manejo ele tem um conjunto de informações que nós vamos observar agora ao olhar esse documento com mais detalhes.
Então, nós temos aqui um modelo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura que chama Caderno de Plano de Manejo de Orgânicos, que ele pode ser utilizado por base para os produtores. Existem algumas diferenças que também são implementadas nesse processo, que se refere ao fato de algumas certificadoras adaptar esse plano de manejo às suas normas e algumas regras complementares. Então, o plano de manejo ele parte de uma identificação da família do produtor e das atividades produtivas que ele pretende desenvolver. E vai constar aqui um croquis da propriedade com as principais atividades desenvolvidas e a área de produção para cada uma dessas atividades. Qual a situação da propriedade em relação à produção orgânica, se ela já está em sistema orgânico total ou se ela está em conversão, ou seja, qual é o tempo que ele levará para essa conversão, quais são as principais demandas de soluções, como ele realizará a separação da produção orgânica da convencional se ele está em processo de transição, como promoverá a biodiversidade da propriedade, quais as práticas utilizadas para conservar o solo, os principais riscos para a contaminação da produção orgânica, assim por diante, um conjunto de regras gerais que são parte da legislação. Se há mão de obra da família, mão de obra terceirizada, ou seja, o plano de manejo busca identificar aqueles fatores que estão relacionados com a legislação. E em seguida, então, aqui vai ter mais algumas informações, como é relacionada a outros produtores, a outras atividades, outras culturas, como é que é realizada a rastreabilidade e assim por diante, qual a fonte de água, como é que é a conservação dos recursos naturais, se há risco de contaminação, ou seja, há um inventário total da propriedade que é analisado a partir desse documento. Na sequência, uma vez que é descrita toda a propriedade, parte-se para a descrição das atividades produtivas, em que vão constar aqui no caso da produção vegetal, quais são as atividades desenvolvidas, como é que se dá esse trabalho de registros, que culturas, como é que é o processo de adubação, como é que é o manejo fitossanitário, como é que é o processo então aqui de manejo da fertilidade do solo, o controle de pragas e doenças. Ou seja, isso aqui é uma previsão do que o agricultor vai executar ao longo do ano ou ao longo dos ciclos produtivos. Lembrando que o plano de manejo não fica restrito a um ano, podendo ter um plano de manejo para 3 ou 4 anos. E aqui nós vamos ter uma expectativa também de produtividade e quais vão ser os manejos, então, também para plantas daninhas. Da mesma forma, terá uma parte específica relacionada à parte de produção animal. Quais são as atividades desenvolvidas, qual vai ser o tipo de alimentação que vai ser utilizado, como é que vai ser o sistema de manejo, onde esses animais vão estar vivenciando, qual vai ser aqui o plano anual de alimentação anual, ou seja, orienta o agricultor a planejar como é que vai ser todo o sistema de produção, para que depois ele possa seguir, ou então, quando ele venha a fazer adaptações, ele tenha que registrar essas adaptações nos demais documentos. Aí também vai ter a parte de manejo, por exemplo, de doenças e assim por diante, ou seja, como é que vai ser feito a parte de nutrição das pastagens, como é que vai ser a parte de controle de pragas e doenças das pastagens, endo e ectoparasita dos animais e assim por diante. E aí nós vamos ter aqui um registro de todas essas informações, como, por exemplo, a doença, que tipo de tratamento é esperado, da mesma forma aqui como é que vai ser realizado o sistema de reprodução dos animais. E nós vamos ter, então, aqui outras informações relacionadas, por exemplo, a quantidade de instalações, tamanho, lotação, permanência, limpeza, tudo isso é planejado antecipadamente. Além disso, temos aqui quais são, por exemplo, os sistemas de criação de apiários, que é destinados à produção de abelhas, como é que eles estão distante de estradas, de indústrias, de riscos de contaminação e também o controle de pragas e doenças quando trabalhamos com essa cultura. E quando nós vamos trabalhar com extrativismo sustentável, que é a extração da floresta, também vai ter um caderno específico que vai detalhar cada uma dessas culturas, ou vai detalhar o geral do que ocorre na propriedade, sendo que existem alguns documentos específicos orientadores para as culturas extrativistas que podem ser utilizadas de forma complementar. Então aqui vão ser dito quais são essas possíveis atividades e também quais vão ser os cuidados que vão ser adotados. E se o agricultor trabalhar ainda com processamento, vai ter um documento especial, além de solicitar a certificação da agroindústria, ele terá que fazer também o registro aqui de todos os ingredientes que são utilizados nos sistemas de produção e adotar um conjunto de normas aqui que vai ser específicas relacionadas às agroindústrias. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, no caso do processamento, se tiver uma agroindústria que trabalha só com o produto, ou se ela trabalha com o produto orgânico e, em paralelo, um produto não orgânico, que também é possível, quais são as regras, existe uma legislação específica para isso, e como é que vão se dar esses registros aqui nos documentos para o agricultor poder ter o controle. Então,
O que ocorre em relação ao plano de manejo? O agricultor vai preencher aquilo que é relacionado às suas atividades. E uma vez que esse plano de manejo é preenchido pelo agricultor, ele mantém, quando é no caso das certificadoras participativas, sobre a propriedade dele. E uma cópia vai também para a certificadora participativa. E quando é uma certificadora que é por auditoria, esse documento fica com a certificadora e o agricultor fica fazendo os demais documentos. Além desse plano de manejo que permite o agricultor pensar o que ele vai fazer no próximo período, como é que vai conduzir os sistemas de produção, as estimativas de produtividade, que tipo de culturas ele estará cultivando para poder vender e uma estimativa dessa produção, o agricultor tem que manter os demais registros que foram comentados, que são os registros relacionados, por exemplo, aos insumos que entram, aos insumos que saem, às vendas realizadas. Ou seja, o agricultor, além de estar cadastrado junto ao Ministério da Agricultura, de ter o sistema de certificação solicitada com o plano de manejo, ele precisa manter esses registros documentais atualizados. É um desafio um pouco maior do que o sistema de produção convencional, mas é uma exigência que a legislação tem para que possa ter uma fiscalização e um controle dessa qualidade e da conformidade orgânica.